Olá, meus queridos, paz e graça. Estamos aqui com mais um vídeo do canal PR Machado, trazendo mais informação bíblica para você, querido. Olha, e quero nesse vídeo trazer o seguinte tema sobre a origem das guerras, tá certo? É o que nós iremos abordar nesse vídeo, a origem das guerras. Então, se você gostar, você vai deixar o seu gostei, vai deixar aí o seu comentário e vai compartilhar, tá certo, querido? E se ainda não é inscrito, inscreva-se, tá certo? E não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Tiago, no capítulo 4, e o versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerriam? Cobiçai, e nada tendes, e sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreareis, e nada tendes, porque não pedes. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele traz aqui com respeito às origens das guerras, né? Ele fala sobre as contendas. Então, a origem principal das contendas e conflito na igreja concentra-se no desejo de reconhecimentos, honraria, glória, poder, prazer, dinheiro e superioridade. Então, isso, querido, aqui que nós estamos vendo aqui, Tiago está falando de uma guerra. Não está falando aqui a guerra espiritual, ou seja, que a gente tem que lutar contra o nosso adversário espiritual. Nós temos três adversários. Nós temos Satanás, tem o mundo e tem a nossa carne. Então ele está falando aqui da nossa carne, desse combate que nós temos que combater, que nós temos que lutar por nós mesmos, para que esses desejos carnais não venham estar em nossas vidas, que é o desejo por honrarias, desejo pela glória, pelo poder, pelo dinheiro, né? Pela satisfação e pela superioridade. Então, isso, querido, no mundo, infelizmente, no meio político, isso acontece. A gente vê as brigas, as pelejas entre eles, para que ele seja aquela pessoa que venha dominar, ter o poder, né, para botar mais dinheiro no bolso. Então, tudo isso o mundo faz. Aí Tiago, ele está falando dentro da igreja, está falando aqui dessa guerra que existe entre os membros, né, que ele diz bem claro aqui, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele faz a pergunta. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerriam? Então, querido, olha, infelizmente, isso aqui está na igreja, essa guerra, esse conflito, e são coisas da nossa carne. A carne, ela tem um desejo muito forte, pela honra, pela glória, pelo poder, pelo dinheiro. Então, a nossa carne, ela quer ser superior, quer ser melhor do que os outros. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos orienta que nós devemos nos achegarmos a Deus, que nós devemos nos humilharmos diante da mão potente do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Olha, Paulo, ele trazendo a relação das obras da carne, que é uma guerra, é um conflito que nós temos que lutar, aqui em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 16, olha o que ele diz aqui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o que Paulo ele está aqui escrevendo? Ele está falando aqui de um conflito, ele fala de um conflito espiritual aqui, de uma batalha espiritual. Ele está falando aqui que existe esse conflito dentro das nossas vidas, ou seja, existe esse conflito dentro de nós mesmos, que interiormente na vida do cristão,
do servo de Deus que envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito resulta ou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito, ou seja, o Espírito, que é o Espírito Santo, vai nos dizer o que devemos fazer, enquanto que a nossa carne, ela quer passar dos limites. Isso que der na vida de um pastor, de um presbítero, de um diácono, né, de um membro, de um auxiliar. Ou seja, este conflito aqui é todos nós que enfrentamos. Então, nós precisamos fazer o quê? É mortificar. Mortificar e vencer. Isso aqui é a guerra, né? A guerra que o apóstolo Paulo está aqui escrevendo e Tiago também escrevendo lá. E Paulo, ele faz a lista bem clara que dá para se comparar com o que Tiago está falando, quando ele diz aqui no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Então, é essa guerra. Essa guerra nós temos que vencer, ou seja, a prostituição, a impureza lascívia, que é o pecado da sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebidice, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então dá para vocês perceber aqui que a primeira guerra que nós temos que vencer é entre nós mesmos. Nós, que é um conflito dentro de nós, é interiormente, dentro da nossa vida. Vai estar sempre essa manifestação dos prazeres. Então, esses prazeres nós temos que lutar e nós temos que vencer. Senão, a Bíblia Sagrada diz que quem tais coisas comete, não herdarão o reino de Deus. Então, se nós voltarmos lá para Tiago, no capítulo 4, você vai ver que no versículo 2 diz assim, olha, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreareis e nada tendes, porque não pedes. Então, você observa, querido, que há um combate, há uma guerra diariamente. Se nós for levar para o lado espiritual, nós temos a guerra espiritual e temos a batalha espiritual também, que essa batalha espiritual não cessa, é 24 horas. Já a guerra ela tem uma trégua. Então, no nosso corpo, da mesma forma, Satanás ele quer se utilizar da nossa fraqueza. Ele quis se utilizar de Jesus quando Jesus passou 40 dias em santo jejum no deserto. Tu estás com fome, mas tu és filho de Deus, tu tem poder se tu transforma essas pedras em pães. Então, nós podemos ver que ele se utilizou da fraqueza. E assim acontece, queridos. A nossa fraqueza, às vezes a gente tem a fraqueza, eu quero poder, eu quero glória, eu quero reconhecimento, eu quero dinheiro. Então Satanás ele vai investir. Satanás ele vai investir na nossa fraqueza, para que a gente se aparte da nossa simplicidade que há com o Senhor Jesus Cristo. Então, a orientação que eu quero deixar para você, que é que no versículo 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, é chegar a Deus. O profeta Isaías diz, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, quando ele diz buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é porque o nosso tempo aqui na terra é limitado. E nós precisamos, querido, nos achegarmos a Deus. Porque o nosso Deus, ele é eterno. E Deus, ele quer nos dar o melhor, tá bom? Fique com Deus, um abraço. Gostou? Deixa o like, tá bom? Inscreva-se aí no inscrito e deixe seu comentário e compartilhe até o próximo.